banca de 100k quebra sim, se você não construí-la dessa maneira que nós vamos falar aqui na nossa aula de hoje. Eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, investidor esportivo há mais de 10 anos. E hoje nós vamos ver os fundamentos por trás dessa construção de banca. E vamos ver aqui também que, independente do tamanho da sua banca, e aqui eu estou colocando uma banca simbólica de 100k, independente do tamanho dela, a construção é a mesma, os fundamentos, os princípios são os mesmos. Então, vamos começar, mas antes da gente começar, vou pedir para você deixar aquela curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar aqui o sininho para receber as notificações assim que aulas como essa subam aqui no YouTube, tá certo, Sniper? Então vamos lá, tô aqui com a nossa tela aberta, tá? Nosso slide para acompanhar e hoje nós vamos mergulhar aqui num tópico que eu considero crucial para o sucesso nos investimentos esportivos, que é a construção da nossa banca. E não é qualquer banca aqui, é a banca de 100k. Claro, como eu falei aqui no início do nosso vídeo, essa banca de 100k, ela é uma banca simbólica. Você pode considerar 50k, seja lá o quanto for. É uma banca que você almeja trabalhar de maneira profissional e assim conseguir ganhos, sejam ganhos principais ou secundários, ou seja a sua renda principal ou uma renda extra vindo dos investimentos esportivos. Então, entenda esse 100k como uma banca que você almeja ter para trabalhar de maneira profissional e ter ganhos com ela, tá certo? Não estou falando que seja errado você trabalhar com aquela banca recreativa, ou seja, o que é recreativo? Vou fazer um parênteses. A banca recreativa é aquela banca que você utiliza para brincar, ou seja, para você fazer aquelas apostas que são por diversão, né? Ou um bingo, fazer aquela composição bingo para colocar um troco do pão e ter um ganho maior, né? Ou seja, como se você estivesse jogando uma Mega Sena. Então, isso é trabalhar de maneira recreativa. Ou quando você faz uma análise sumária e trabalha de maneira favorável a um mercado ou outro sem se aprofundar muito naquilo e coloca um valor insignificante para você. Então isso é trabalhar de maneira recreativa, ou seja, não é esse o foco da nossa aula de hoje, não é esse o foco, tá? Então, entendido que a banca aqui de 100k, tema da nossa aula de hoje, é uma banca simbólica, esses 100k, tá? Entenda que é o seu objetivo como investidor. Então, eu já te pergunto aqui, você já parou para pensar por que é tão essencial você montar a base do seu investimento de maneira correta, né? Então aqui eu trago até uma frase de Aristóteles, que um bom começo é a metade da batalha. Então o que é isso? Se você quiser trabalhar de maneira profissional, quiser começar com o pé direito no mundo dos investimentos esportivos, é crucial você ter um planejamento. E o que é esse planejamento? É você entender as suas condições atuais, onde você está inserido, traçar e escrever quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, de maneira que você potencialize esses pontos fortes e minimize os seus pontos fracos, para que você ganhe pernada, para que você ganhe eficiência na sua caminhada. É importante que a partir do autoconhecimento você tenha traçado um plano de ação, que é justamente o caminho a ser percorrido, considerando diversos fatores nesse caminho para que você atinja o seu objetivo final. Então, se você quer trabalhar de uma maneira correta, construir aquela banca que vá te trazer frutos, é fundamental que você tenha esse planejamento. Então, aqui acompanhando o slide, eu já coloco, o princípio é o mesmo de uma banca de 100 ou uma banca de 100k. O princípio é o mesmo de uma banca de R$500 e uma banca de 50 mil. Como eu falei no início, se você quiser trabalhar de maneira profissional, trabalhe dessa forma, crie o seu planejamento e trate aquilo lá como investimento. Claro que um retorno financeiro em cima de uma banca pequena, naturalmente você não vai ver tantos resultados financeiros. Então, a banca menor, você tem que focar muito mais naquele percentual, naquele seu ROI, no percentual de retorno e não no valor financeiro propriamente dito. Então,
Quando você... A banca menor é para que você crie toda a sua base, sua estrutura, que você, dentro do seu planejamento traçado, você comece a solidificar e ganhar confiança na metodologia que você vai trabalhar, nas estratégias que você vai trabalhar, para que aí sim você, dentro daquele planejamento inicial, você consiga crescer a sua banca, realizando aportes, ou até mesmo dentro das estratégias que você vem utilizando, para que quando esse objetivo de tamanho de banca for atingido, você comece a não mais somente observar percentuais, e sim o retorno financeiro em si, tá certo? Se você não entendeu nada até agora ou deixou alguma coisa passar, pausa, volta, recomponha, veja novamente o que eu falei, ou se preferir também, coloque aqui nos comentários, coloque a sua dúvida que eu tiro tranquilamente, tá certo, Sniper? Vamos aqui então agora para o nosso segundo tópico, onde a gente vai falar aqui sobre a pressa e o crescimento sustentável, tá? Então aqui eu já passo, eu deixei aqui um provérbio, né? Rome wasn't built in a day, ou seja, Roma não foi construída num dia. O que é isso aqui? Não adianta, a pressa é inimiga da perfeição. Aqui o que a gente busca dentro do planejamento traçado é um crescimento sustentável. Não adianta você ter pressa. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu sempre coloco semanalmente, para que você possa lembrar, um vídeo passando que é foco e disciplina. E você precisa ter a disciplina, a paciência para aguardar o momento certo de você efetuar suas entradas ou de seguir aquele planejamento previamente estipulado. Isso tudo requer disciplina e paciência. A pressa não vai te levar a lugar nenhum. Então aqui eu estou te apresentando aqui uma armadilha que muitos de nós, quando lidamos com valores pequenos de banca, como eu falei, nós queremos crescer rapidamente. Isso é natural do ser humano. Eu estou vendo ali a minha banca pequena e eu estou acompanhando várias pessoas trabalhando com volumes financeiros maiores. Naturalmente, eu quero chegar naquele valor mais rápido. E qual é o problema nisso daí? É que você começa a deixar aquele planejamento de lado, deixar a sua metodologia, a sua estratégia de lado, focando no secundário, que é o que não deve ser, que é a forma recreativa de se trabalhar no mundo das apostas esportivas. Você começa a deixar toda a sua estrutura anterior de lado e começa a focar naquilo que não vai te dar retorno no longo prazo. Mas então, a verdade é que esse crescimento sustentável aqui, que ela é a chave para que você consiga atingir esse sucesso nos investimentos esportivos, para que você consiga atingir os objetivos a que você se propôs, independentemente do tamanho da sua banca. Aqui a gente não está buscando um sucesso rápido, e sim um sucesso duradouro. Eu espero que você entenda essa mensagem que eu estou te passando, tá certo? Pra gente, já que você entendeu agora que a gente precisa ter disciplina e paciência para seguir aquele planejamento e ter um sucesso duradouro, eu sei que eu preciso focar nas minhas estratégias previamente traçadas, no estudo e não na pressa de tentar transformar algo pequeno em algo grande sem uma estrutura, sem metodologia. Então podemos passar para o próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a mentalidade do investidor com 100k. Lembrando novamente que esse 100k é aquele objetivo de banca que você estipulou. Eu coloquei aqui 100k, tá? De uma forma simbólica. Então agora nós vamos adentrar na mente do investidor que opera uma banca de 100k. Esses investidores, eles sabem que a chave para o sucesso é o planejamento sólido, por isso que eu estou colocando aqui no meu slide. Planejamento sólido. Eles sabem que, embora o yield, que é na verdade o percentual, tá? Ele possa ser menor, o retorno financeiro ele é significativo. Então já eu coloco aqui até uma frase que é: pense grande, mas comece pequeno. Então, aquele momento em que a sua banca é pequena, você está testando metodologia, você está seguindo um planejamento e vendo se aquele planejamento tem coerência, você está fazendo uma paper bet, ou seja, você está planilhando aquela estratégia antes de colocar seu dinheiro propriamente dito para jogo, tá? Então, o que eu quero falar aqui, com experiência própria de quem já trabalhou também com investidores. O investidor, quando ele trabalha com uma banca grande, stakes grandes,
ele naturalmente exige um retorno financeiro, aliás, um yield menor. Então, o que seria que um yield menor? Para você ter noção, um percentual justo que eles acreditam para continuar nesse tipo de investimento é um percentual de 3 a 5% da banca por mês, uma média. Vai ter mês que vai ter 2,5%, vai ter mês que vai ter 5%, mas esqueça aquilo que todo mundo te fala, eu tive 80 unidades de lucro, 50 unidades de lucro. Quem tem esse percentual de lucro trabalhando com o campeonato de alta liquidez, que consegue colocar stakes altas, não adianta o cara falar que teve 50 unidades de lucro na Bet365, porque sua conta foi limitada. Então isso aí não existe, tá? Então se você está trabalhando com percentual, com volume financeiro maior, com stakes mais altas, você está trabalhando naturalmente na Betfair. Porque senão você vai estar fazendo rodízio de CPF nas casas europeias e isso aí não é sustentável, como a gente falou aqui no nosso segundo tópico. Não vai haver um crescimento sustentável. Isso não vai se perdurar no longo do tempo. Então não adianta, você vai estar patinando, poderá ter lucros momentâneos, mas fato é que se você não estiver trabalhando numa exchange ou numa casa asiática, e até mesmo as casas asiáticas têm suas limitações, como eu já falei também em alguns vídeos aqui no meu próprio canal, tá? Como eu estou há mais de 10 anos no mundo dos investimentos esportivos, eu já testei tudo. Você pode ter certeza que se você não estiver trabalhando numa plataforma em que te permita colocar stakes mais altas, você não terá um crescimento sustentável. Então, retornando aqui, o que o investidor busca quando se tem uma banca alta? Yields menores para retornos financeiros significativos. O que seriam retornos financeiros significativos? Se eu estou trabalhando com 3 a 5%, enquanto a massa que está no mundo das apostas esportivas está lá tentando 30 unidades de lucro, está tentando milagres, trabalhando de maneira recreativa, esses investidores eles aceitam ganhos de 3%. Por quê? Porque 3% em cima de bancas muito altas possuem retornos financeiros altos. Então é isso que eles buscam, diversificação de investimentos. Então, o mundo dos investimentos esportivos é uma diversificação de patrimônio, de investimentos desse pessoal. Então, tenha essa mentalidade de investidor desde cedo. Isso vai facilitar a sua vida na caminhada do crescimento sustentável para que você atinja os seus objetivos propostos. Tá certo, Sniper? Vídeo curto, aula curta. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aquela curtida aqui. Se você ainda não deixou aquela curtida, não vai cair seu dedo. Coloca aqui nos comentários se você já tinha essa visão de investidor ou se a partir de agora você vai virar sua chave e vai trabalhar da maneira que eu estou falando aqui, Sniper. Um abraço e te vejo na nossa próxima aula.